Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês. Hoje, sexta-feira, dia 17, estamos finalizando mais uma semana com a bênção de Deus. Espero que todos estejam bem. Vamos lá, né? Vamos lá corrigir a atividade anterior, que foi um PDF que eu passei. E também continuar o assunto, né? É a continuação do assunto, blocos econômicos. Falamos agora sobre União Europeia, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, tenho em mãos aí o PDF, está no caderno, né? Então, como vocês fizeram aí, tenho em mãos para que a gente possa corrigir. Pessoal, os países fundadores, né, do Mercado Comum do Sul, chamado também de Mercosul. Então, Argentina, Paraguai, Chile. Chile não foi, então descarta. Brasil, Venezuela, Paraguai, Argentina, também não. Paraguai, Uruguai, Equador. Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, sim. Então seria a letra D, tá bom? São os 4 países aí fundadores do Mercosul. Segundo, o Mercosul é um processo de integração econômica regional que tem por objetivo a construção de um mercado comum na América do Sul. Sobre o Mercosul, assinale a alternativa incorreta. É um acordo que regula o livre comércio entre os países membros. Entrou em vigor em 1º de janeiro de 1995. Verdade. Então não marca, ele quer incorreta. Letra B. É um movimento de resistência ao processo de globalização econômica e cultural e tem como objetivo difundir ou aumentar ou espalhar a ideologia bolivariana apregoada por Hugo Chávez. Não, o objetivo do Mercosul não tem nada a ver com resistir à globalização ou ainda mais propagar uma ideia, né, de Hugo Chávez. Isso aqui é totalmente falso, tá bom? Seria a letra B. Vamos para o terceiro. A Iniciativa para as Américas, lançada pelo presidente George Bush em junho de 1990, se inseria na orientação reformista. A sua meta consistia na formação de uma zona de livre comércio em todo o continente americano, exceto Cuba. Cuba não iria fazer parte desse grande bloco aí. Qual nome se daria esse grande bloco, né? Seria o ALCA, né? A ALCA. Seria esse bloco aqui chamado ALCA que não deu certo, tá bom? Quarta questão. Assinale o tipo de acordo que apresenta ao mesmo tempo a eliminação de taxas alfandegárias, que todos fazem, e também a permissão para a livre circulação de bens, mercadorias e pessoas, além de moeda única. Então essa moeda única aqui que mata a charada, tá bom? Matou a charada. Então é algo que tem a ver com monetário, com algo que tem a ver com recurso, né, com a moeda. Então seria o que? Monetária, que é a moeda única, e união econômica, que aí fala de taxas alfandegárias, certa redução de livre circulação de bens, mercadorias. Então é a união econômica junto com a monetária, que é a moeda única. Quem utiliza esse sistema, por exemplo, é a União Europeia. Em 1º de janeiro de 1994, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, entrou em vigor. O NAFTA criou uma das maiores zonas de comércio livre do mundo, que agora liga 450 milhões de pessoas que produzem 17 trilhões de dólares em bens e serviços. O comércio entre os países do NAFTA vem crescendo desde que o acordo entrou em vigor. O NAFTA se tornou um dos mais importantes blocos econômicos do mundo, apesar de fazer parte dele apenas. Então, vejam só, é um bloco gigantesco em termos de economia. Os países aí têm um PIB elevado, mas numericamente tem apenas 3 países. Que países são esses?
Estados Unidos certo, Canadá certo, Venezuela e Brasil tá totalmente falso. Estados Unidos certo, Canadá certo, Inglaterra também não. Até porque a Inglaterra fica lá na Europa, né? Estados Unidos ok, Canadá ok, Brasil não, Argentina também não. Estados Unidos, Canadá e México, sim, são os 3 países da América do Norte que fazem parte do NAFTA. E aqui não, porque fala de México e Brasil. Então tá bom? Era bem fácil isso aí, não tinha mistério. Então a gente corrigiu, pessoal. Espero que tenham acertado, tá bom? E não acertou, não tem problema, que acontece mesmo, a gente vai melhorando com a prática. Então vamos lá, pessoal. É a continuação, tá bom? A gente vai continuar sobre blocos econômicos. Mesmo existindo esses acordos ocorrem paralelamente comercializações bilaterais entre países integrantes de blocos diferentes. Então, mesmo havendo vários acordos comerciais, vários blocos formados, os países têm autonomia de negociar com outros países que não fazem parte do bloco. Isso aí é perfeitamente compreensível e acontece. Chegamos na União Europeia, pessoal. A União Europeia foi formada, esses aqui são os países que fazem parte, né? França, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Polônia, Romênia, Países Baixos, Grécia, Portugal, República Tcheca, Bélgica, tá aqui em cima Bélgica, Hungria, Suécia, Áustria, tem mais, hein? Olha um monte. Bulgária, Eslováquia, Eslovênia, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Estônia, Malta, Finlândia, Lituânia e Chipre. Então esses aí são alguns dos países que fazem parte aí da União Europeia, tá bom? Então são vários países que fazem parte desse grande bloco. Porém, nem todos utilizam moeda única, tá bom? Isso é importante frisar. Então, nem todos aí utilizam a moeda única. Eu vou mostrar a vocês aí quais são os países que não utilizam. Aqueles que utilizam fazem parte da zona do euro, tá bom? Tem um nomezinho chamado zona do euro, que são aqueles países da União Europeia que utilizam a moeda única, o euro. E tem aqueles países que não fazem parte da zona do euro, fazem parte da União Europeia, porém não utilizam a moeda única, o euro. Pessoal, quando entrou, né? Quando é que entrou em vigor a União Europeia? Se a gente for estudar a fundo mesmo, a criação da União Europeia, ela vem lá de trás, né? Lá de 1950 e pouco, pós Segunda Guerra Mundial, já se vinha a junção de países para, né, eliminar taxas alfandegárias, etc. Começou com a Benelux, com o SECA, mas não é objeto de estudo agora de vocês no 8º ano, só no 9º ano, tá bom? Então, para a gente, entrou em vigor aqui, de fato, né, a União Europeia com o Tratado de Maastricht, assinado em 91. Através dessa assinatura aí que se formou a União Europeia. Então, aqui são os países que, de fato, iniciaram a criação da União Europeia após a assinatura do Tratado de Maastricht, tá bom? Países Baixos, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, França, Portugal, Espanha, Irlanda, Finlândia, Suécia, Grécia, entre outros, tá bom? Reino Unido. Porém, depois, com o tempo, alguns outros países foram se juntando a estes aí, tá bom? Deixa eu botar minha imagem aqui, vamos lá. A União Europeia representa uma união econômica e monetária, com a eliminação das barreiras alfandegárias. Então, elimina, né, as barreiras alfandegárias, como todos os blocos fazem. E do livre fluxo de capitais. Aqui é bacana, porque também tem livre fluxo de pessoas. As pessoas podem circular livremente por todos os países da União Europeia. Tem visto aí para isso. Não precisa aquelas burocracias, não. Se você for um residente em um desses países, você pode visitar os demais países na maior tranquilidade do mundo. Em 1 de 1 de 2012 é introduzido o euro. Aí, olha aí, pouco mais de 10 anos depois da sua criação da União Europeia, foi introduzida uma moeda única, né? Porém, a Suécia, o Reino Unido, a Dinamarca
e depois os novos países membros que foram, né, se aderindo à União Europeia não aderiram ao euro. Então esses países aí não fazem parte da zona do euro. São países que fazem parte da União Europeia, mas não fazem parte da zona do euro. Por quê? Porque são países que utilizam as suas moedas próprias. Finalizamos aqui falando de União Europeia, vamos falar um pouquinho de tigres asiáticos, tá bom? É outro bloco aí que surgiu com força na Ásia. A expressão é uma expressão apenas, tá bom? Tigres asiáticos. Refere-se às economias de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Malásia. Isso aqui nem tanto. Fala Filipinas aí, Indonésia, Vietnã, mas os principais são esses que eu marquei aqui para vocês. Que é Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Malásia e Taiwan, também conhecido como Formosa. Pessoal, esses países aí têm crescido muito economicamente. Por isso eles são chamados de tigres asiáticos, tá bom? A China é o país que mais cresce aí na Ásia, é a grande potência econômica, mas estes países aí que eu citei, eles têm crescido muito também. Então esse bloco de países aí é conhecido como os tigres asiáticos. Eles investem aí e produzem bastante materiais industrializados, tá certo? E aí precisa de matéria-prima. Matéria-prima eles compram de outros países, né, transformam essa matéria-prima em produtos industrializados e vendem, tá bom? Esses territórios e países apresentaram grandes taxas, olha, de crescimento e rápida industrialização entre a década de 60 e 90. Então são países aí que têm crescido muito, inclusive não apenas em industrialização, mas também em qualidade de vida, como é o caso da Coreia do Sul. Tem bons índices de qualidade de vida e é um país que tem zero pessoas analfabetas. Todo mundo lá sabe ler ou escrever. Então é um país que tem investido bastante em educação, a Coreia do Sul. E para a gente ficar mais uma curiosidade, Hong Kong é um país, tá bom? É uma província autônoma, entre aspas, que fica na China. Por que autônoma, entre aspas? Porque foi feito um acordo que até 2050, acho que é mais ou menos isso, 2030, 2050, ninguém teria poder político sobre Hong Kong. A China quer influenciar lá porque está em seu território, mas até agora eles têm uma certa autonomia. E Taiwan é uma província também chinesa que busca sua autonomia. Alguns países já reconhecem Taiwan como um país, mas outros países, inclusive a China, diz que não, tá bom? Investimentos em educação e melhoria do sistema universitário são algumas medidas que fizeram aí os tigres asiáticos. Ó. Investir em educação é muito importante. Abundância de mão de obra barata, né? Pagam bem barato aos trabalhadores. Então aí tem mão de obra barata, facilita para eles produzirem em grande quantidade. E também aconteceu aí uma reforma agrária nesses países. Pessoal, aqui são alguns blocos que existem no mundo, tá bom? Tá a imagem aqui embaixo. O mercado comum do Caribe, ou a comunidade andina, que é aqui, ó, esse de rosa, na América, tá bom? Nós temos o Mercosul, que é esse de verde, na América do Sul. Nós temos o SADC, que é na África. Nós temos a União Europeia. Então, temos vários aí blocos econômicos espalhados pelo mundo. Cada um com a sua devida importância, tá bom? Pessoal, como de praxe, atividade para casa é em PDF também, já mandei no grupo. Façam igual vocês fizeram dessa vez, tá certo? Mesmo sistema, 5 primeiros computam aí na hora do desafio, me entregando. Aí vocês têm prazo até dia 19, até domingo, no máximo às 12 horas, para me entregar essa atividade, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.